Bom, seguindo aqui, faltava eu dizer uma coisa. A corrente de difusão, ela é totalmente dependente da concentração do analito. Por quê? Porque se o analito ele é menos concentrado, vai ter uma velocidade de difusão, né? Porque menos concentrado quer dizer que tem poucos analitos, né? Então vai ter uma velocidadezinha que eles conseguem chegar até o eletrodo. É uma difusão, é uma velocidade. Agora, se tu tem uma solução com bastante analito, mais concentrada, aí o processo de difusão acontece mais. Acho que é uma coisa bem lógica, né, pessoal? É bem isso, uma coisa bem lógica. O processo de difusão é um processo espontâneo. E quanto maior a concentração do eletrólito lá na solução, maior vai ser a difusão dele até aquele local onde está pobre em concentração dele, né? É isso, difusão é isso. É o íon vai para um local onde está menor a concentração dele, certo? O íon, o eletrólito, o que seja, né? Eu posso dizer assim que difusão, de modo bem geral, é o soluto, certo? O soluto ele migra para um local onde está menor a concentração dele. Agora, do local onde ele está saindo está bastante concentrado, a gente vai ter um processo bem acelerado, bem relevante, né, de migração de soluto. Se ele está num ambiente que não é tão concentrado, aí o fenômeno não é mais lento, mas é menor, né? A migração de soluto é menor, até porque ele está vindo de uma solução que não tá tão concentrada assim, certo? Então é tipo isso. Acho que entenderam, né? Então a corrente de difusão é totalmente da concentração do analito lá na amostra. E pronto, então a gente vai relacionar corrente com concentração do analito. E aí tá feito, a gente vai fazer uma curva de calibração, né? E assim vai. Então aqui eu acho que eu posso ir adiante, acho que tudo que está escrito aqui eu já falei. E aqui eu peguei um exemplo, esse exemplo aqui acho que é um que tem no Harris lá, que é uma determinação de ferro 3, né? Então vejam aqui como é que são os gráficos da voltametria, certo? A voltametria, a gente varia o potencial, então alguém pegou uma célulazinha que nem essa, por isso que eu deixei o desenho aqui no canto. O analito era ferro 3+, então a gente tinha o ferro 3+, aqui na solução. E a gente iniciou o eletrodo de trabalho, vamos imaginar que a gente iniciou aqui, ó. O eletrodo de trabalho iniciou no potencial negativo. Pessoal, o potencial negativo quer dizer que o eletrodo está rico em elétron, tá? É isso que quer dizer. Potencial negativo, o eletrodo está rico em elétron. Então, você deixou esse eletrodo rico em elétron e o ferro 3+, pensa assim, vou pegar elétron, né? Só que não está tão... como é que eu vou dizer? Aqui, eu vi que eu comecei a explicar e prestei atenção, né? Aqui o ferro é 2+, né? Eu que anotei errado aqui. Eu comecei a explicar aqui, eu olhei para o gráfico e já vi que estava errado. Vamos lá, recapitulando. Determinação de ferro 2+, certo? Então a gente vai determinar ferro 2+. Então a gente tem o ferro 2+ aqui, e esse eletrodo aqui está rico em elétron, entenderam? Ó, começa o gráfico aqui, né? Então tem o ferro 2+ aqui, e o eletrodo está nesse valor de potencial aqui, ó, potencial menos não sei quanto, aqui acho que dá até -1 quase, mais ou menos -1 aqui. Imagina, o ferro ele já está ferro 2+, e tu vai deixar esse eletrodo negativo, né? Então poderia o ferro pegar elétrons e voltar a formar o ferro metálico, entendeu? Mas esse fenômeno não acontece, pelo menos nesse potencial aqui. E aí depois esse eletrodo ele vai ficando cada vez não tão rico em elétrons. Vejam que está aproximando do zero, está diminuindo a quantidade de elétrons ali, então dá para perceber que o ferro 2+ aqui não mudou nada, não teve uma variação decorrente aqui, né? Então a gente ficou o ferro 2+ ali, ferro 2+, o potencial veio a positivo, veio a zero, aliás, né? Então ficou neutro aqui, não tem nem rico em elétrons, nem pobre em elétrons, isso quer dizer o potencial zero, está neutro. E depois o eletrodo começar a ficar pobre em elétrons. Potencial positivo quer dizer que ele está pobre em elétrons, né? Quem está rico em elétrons agora é esse aqui. E o aparelho fica deixando cada vez mais pobre em elétrons aquele eletrodo, ele vai fazendo uma varredura, que a gente chama, né? Ele vai variando o potencial dos eletrodos, de trabalho e de referência, né? E é claro que esse gráfico aqui ele foi feito com o resultado do eletrodo de referência, não o contra-eletrodo. Contra-eletrodo, o aparelho ignora a corrente lá, tá? Então, esse gráfico aqui dá para ver que esse eletrodo de trabalho aqui, ele ficou variando o potencial de rico em elétron para diminuir não tão rico assim, neutro, e agora está ficando pobre em elétron. Vai ficando pobre em elétron, entendeu? Vai andando para lá. Só que essas curvas que estão aparecendo na tela é que quando, por exemplo, ele tinha uma concentração de ferro 2+, de 20 milimolar, tá?
aqui no líquido, quando chegou mais ou menos nesse potencial aqui, um pouco depois de 0,25 aqui, ó, positivo, um pouquinho depois do zero, ó, vamos pensar assim, ó, um pouquinho depois do zero aqui, alguns, como é que eu vou dizer, cátions ferro 2+, se descarregar no eletrodo. E a gente já vê que aumenta a corrente, né? E aí depois, outros mais, como tem bastante cátion ali, aí todos os cátion ferro 2+, começam a se descarregar, e vão se descarregando, e a corrente vai aumentando. Só que tem uma hora que a corrente aumenta e depois para de aumentar. Esse salto aqui de corrente, pessoal, ele acontece no momento aquele que eu dei o exemplo aquela hora. Como estava cheio de ferro 2+, bem na vizinhança do eletrodo, quando o eletrodo fica meio convidativo a ele entregar um elétron no eletrodo, né, que ele se oxidou, ele virou ferro 3, né? Quando o eletrodo fica convidativo em ele entregar um elétron aqui, a corrente já começa a aumentar. Só que tem muito ferro 2+ na vizinhança do eletrodo, e aí então cada vez vai aumentando o fenômeno, vai aumentando a corrente, vai aumentando a corrente. Vai chegar uma hora em que para de aumentar. O que é essa hora que para de aumentar? É quando todos aqueles ferro 2+ estavam bem na vizinhança, todos eles já viraram ferro 3+. E agora, essa corrente aqui ela só é sustentada pelos íons ferro 2+ que conseguem migrar da solução até o eletrodo. E eles migram por quê? Difusão. Passagem do meio mais concentrado em ferro 2+ para o meio menos concentrado. Por quê? Porque na vizinhança do eletrodo nós zeramos a quantidade de ferro 2+, né? Eles viraram tudo ferro 3+. Foi essa reação aqui que aconteceu. Então, quem rege esse patamar de corrente aqui é a concentração do analito lá na solução. Então, o que a gente faz com esse gráfico aqui? Ó? A gente vai ter esse gráfico de variação de potencial por variação de corrente, certo? Inclusive, existe uma convenção, né, de que cada vez que um analito, perceba que o analito aqui ele se oxidou, né? Cada vez que um analito se oxida, né? Cada vez que um analito se oxida, aqui, ó, se oxidou, né? Então, se ele se oxida, a gente diz que a corrente que aconteceu ali era negativa. E gerou uma corrente negativa, né? Como é que eu vou dizer? É uma convenção isso aí. Eu acho que ela tem lógica. Eu, na minha cabeça, eu gosto de pensar assim que... Pensa assim, mas como é que pode corrente negativa, né? Porque não poderia ter corrente... É que nem aquilo que eu falei, né? Não é diferença de potencial negativo, né? É estranho pensar assim. E aqui é a mesma coisa. Como é que vai ter uma corrente negativa, né? Outro tem corrente, outro não tem, né? Mas assim, ó... Pensem assim, ó... A corrente é um fluxo de elétrons. Só que esse eletrodo aqui, ele já não estava pobre em elétrons, ele é pobre em elétrons, né? Entendeu? Pobre em elétrons. Então, se tu tem e alguém entregou elétron ali, só que mesmo entregando elétron ali, é uma corrente onde está pobre em elétrons aqui, né? Então, a gente diz que não é um fluxo invertido da corrente. Eu gosto de pensar assim. Então, essa corrente aí, a gente chama que é uma corrente negativa, entenderam? Inclusive aqui, se o eletrodo está pobre em elétrons, ele é o ânodo, né? Entendeu? Então, a gente tem um pulso anódico aqui, ó. Corrente anódica que a gente chama, né? Que como ele está pobre em elétrons, ele está positivo, né? Ele atrai os ânions, então a gente tem ele é o ânodo. Então a gente tem uma corrente anódica aqui, certo? A corrente anódica é uma corrente com sinal de menos. Então por isso que vocês estão vendo aqui que tem o zero e aqui a gente tem corrente negativa e para baixo a gente vai ter corrente positiva, entenderam? Então isso aqui é uma convenção, né? Se convencionou assim. Dizer corrente negativa e corrente positiva, certo? E é isso, ou decorem. Corrente negativa é quando algum elemento se oxida. Estão vendo aqui, ó? Ferro 2+, se oxidou para ferro 3+. Aqui o livro, ele escreveu ferro 2 aqui, mas não é porque esses ferros aqui viraram ferro 3, tá? A reação está aqui em cima, tá? Quando deu esse pulso aqui, o ferro 2 virou ferro 3. O livro só escreveu aqui esse ferro 2 porque ele estava interessado em falar das concentrações, né? Por quê? Porque à medida em que esse experimento aqui foi feito com uma solução de ferro 2 em concentração 20 milimolar, o pulso foi esse aqui, ó. Vejam que gera um pouco menos corrente, ó. Por quê? Porque a concentração é mais diluída. Quando se colocou uma solução um pouquinho mais concentrada, vejam que o patamar de corrente aumenta, ó. O máximo de corrente aumenta. E o pulso aqui, o pulo, né, de corrente é maior, esse pulso aqui de corrente. Quando a concentração era maior, aumentou o pulso. Quando era maior, aumentou o pulso. Quando era maior lá, aumenta o pulso também. Então, o que a gente faz aqui com esses pulsos dessas ondas? A gente pega isso aqui e faz o cálculo da primeira derivada. Isso aqui vira um pico, certo? E aí a gente pega, isso eu já ensinei já, né? A gente vai pegar a altura daquele pico e vai correlacionar num gráfico desses. A gente vai fazer... Aqui eu acho que podia diminuir para caber tudo numa tela, né? Ó,
a gente vai fazer uma curva de calibração. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Aqui. A gente vai fazer uma curva de calibração. Ó. A gente vai ter diferentes valores de concentração do ferro 2, né? Nesse eixo aqui a gente vai correlacionar a concentração do... Aqui, ó. A gente vai correlacionar a concentração de ferro 2, que é o analito, e aqui a gente vai pegar esses pulsos aqui e vai correlacionar com o valor da corrente, certo? Então, ou eu posso, no caso aqui dá para perceber que ele fez a curva de calibração pegando a corrente final aqui, ó. Até que aqui, por exemplo, era 20, deu... Aqui dá para ver que deu um pouquinho mais do que 300, né? Se nós olhar aqui, aqui é o 200, deu lá por quase 300, né? Então ele pegou a corrente máxima aqui, né? Deixa eu ver aqui o 60, deu 800. Não, ele não pegou, ele pegou o pulso, ele fez a metade da onda aqui, né? Então a gente pega essa informação aqui, constrói a curva analítica, certo? Constrói a curva analítica e faz a regressão linear depois, né? Eu acho que o pessoal mais faz é pegar a metade da onda aqui, ó. Pega a amplitude da onda, porque quanto mais concentrado, maior é a amplitude da onda. Então tu faz a primeira derivada aqui e pega... Ah, não, aqui a densidade de corrente, isso aqui ele fez a área. Acho que ele fez a primeira derivada e pegou a área do pico. Também dá. Dá para nós fazer a primeira derivada e pegar a altura do pico, porque essas ondas aqui vão virar um pico, né? Vocês já aprenderam isso quando faz a primeira derivada. Ou tu pega a altura do pico ou tu pega a área do pico. Pessoal, imagina assim, ó, no tempo antigo, né, se trabalhava muito com altura, porque era uma trabalheira fazer isso aqui, volta e meia tu imprimir isso aqui, era bem trabalhoso, e a área do pico era bem mais difícil fazer, né, a área do pico. Imagina calcular a área do pico. Tem até uns trabalhos bem antigos assim que botava o pico no papel milimetrado e meio que se contava quantos quadradinhos tinha ali, aquilo ali era a área, né? É uma coisa até de maluco contar até. E eu vou dizer uma coisa mais maluca ainda. Existiu bem antigamente, esses experimentos de química analítica onde tem um pico, por exemplo, ou onde trabalha com a altura do pico. A altura é fácil medir, mede com a régua mesmo a altura. Cria uma linha base ali embaixo, vê quantos centímetros é de altura, trabalha com a altura. Mas existem trabalhos que se pesava, a pessoa pegava o pico, olha a loucura aqui, recortava o papel no pico e pesava na balança, o peso do papel. Porque o peso é um jeito de medir a área também, né? Porque é o tamanho do sinal, né? Olha a doideira que é. Mas é óbvio que isso aí não existe mais, né? Depois do computador, então isso aí já foi superado. E como esses aparelhos aqui, eu já acabei de mostrar para vocês um potenciostato todo criado para fazer isso, lá nele ele já faz o cálculo da primeira derivada, ele já te dá a altura, a área, dá o escambau que tu quiser. Então, quando o cara trabalha com esse tipo de aparelho, aí as informações é bem mais fácil para a gente retirar deles, né? Quem já tem os aparelhos mais antigões, aí dá mais trabalho, dá bem mais trabalho, né? Entenderam? Então, é isso. Então aqui eu acho que dá para ver que é isso, eu acho que ele pegou a área do pico. Ele fez a primeira derivada e pegou a área do pico, certo? Então, e aí faz a curva de calibração, é isso que é a história, faz a curva de calibração, tem uma linearidade boa, depois tu vai pegar, vai botar uma amostra que tu não sabe a concentração de ferro 2+, vai fazer a medida, vai dar algum ponto, tem que estar dentro esse ponto tem que estar dentro da curva, né, pessoal? Isso eu também já expliquei aqui na disciplina. É o nosso primeiro módulo da disciplina e os métodos de calibração. Aí vem aqui, faz a regressão linear, pronto, achou a concentração de ferro na amostra, certo? Agora o que eu vou explicar para vocês é que a voltametria, inclusive o nome dela já lembra isso, né? Ela pode ser cíclica. A gente pode fazer uma variação de potencial e observar uma reação, né? Uma onda, como é que eu digo assim, uma onda catódica, né? Então, e depois a gente pode voltar aqui, né? Isso aqui seria uma onda catódica, e depois a gente diz voltametria. A gente pode voltar a variação de potencial e fazer a reação invertida com o analito, né? Então, muitas voltametrias elas são feitas na forma de voltametria cíclica. Então, aqui eu vou explicar para vocês, acho que é bem fácil de entender, tá? Tá estourando o tempo aqui, eu vou fechar o vídeo e vou explicar no próximo.